A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema relacionamentos em família. E estamos hoje com a lição de número 5, motim em família. A leitura bíblica em classe está no livro de Números, capítulo 11, versículo 1 ao 7 e capítulo 12, versículo 1 ao 8. Eu sou Arno de Luiz e hoje estamos aqui com essa incumbência, de dar continuidade a esse tema muito prazeroso, muito bom, que é sobre família. E pedir aos irmãos que orem por mim, sou carente das vossas orações e semana passada não pude estar compartilhando o material com os irmãos porque tive algumas atividades na minha igreja, tivemos aqui na paralela a Feira das Nações. Eu pude contribuir, de alguma forma aqui, graças ao nosso bom Deus, pela sua bondade e misericórdia para conosco, e não pude, estar aqui com os irmãos compartilhando material, mas querendo Deus, vamos nos esforçar para estar dando essa continuidade. E hoje vamos aprender um pouco sobre famílias. Será que você já teve alguma briga na sua família? Afinal de contas, como resolvemos as brigas familiares? Será que eu preciso ler a Bíblia para ter resposta sobre questões de briga nos lares? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Iremos ver as brigas em casa, na família. A pergunta é: a Bíblia, ela fala sobre irmãos que já brigaram, fala sobre pais e filhos, fala sobre marido e mulher que já brigaram? Veremos hoje, a questão da história sobre nosso querido líder Moisés, e vamos aprender um pouco sobre os três irmãos, Miriam, Arão e Moisés. Eles são os principais personagens dessa história, desse caso, desse tema, motim em família. Tópico de número 1, a influência negativa da murmuração. Subtópico de número 1, assim nasce o motim. O que é motim? Motim é um movimento que acontece contra algum tipo de autoridade, seja na área civil ou seja na área militar. Então, o que é motim? É um movimento contra uma instituição ou autoridade constituída, seja na área civil ou na área militar. Mas como estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre a família, padrão divino, também falamos sobre a igreja, que nós vemos um motim geralmente, contra uma instituição, que é a igreja, contra a liderança constituída por Deus para guiar aquela igreja, para guiar aquele povo, para guiar aquele departamento. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre a questão de motim. Então motim, como já falei, é um movimento que acontece dentro de uma instituição contra uma autoridade. Autoridade civil. Qual é a autoridade civil? Pai, mãe, uma pessoa que esteja sobre a liderança de outras pessoas, Então nós vemos aqui, pode ser pastores, pode ser padres, pode ser professores, professoras. Então isso é uma autoridade civil. Mas também temos autoridade militar, que são os políticos, deputados, governadores, presidente, no âmbito mais militar. E o motim é um movimento contra as autoridades, seja civil ou militares. Então o foco da lição é o motim dentro do lar. Então vamos ver o motim, a questão do movimento, a questão, de a pessoa se levantar contra a autoridade constituída dentro de casa, que é o pai e a mãe, E também quando Deus constitui uma pessoa dentro do lar para ser uma coluna do lar, para ser, o guia do lar. Nós sabemos que Deus, em sua perfeita sabedoria, ele constituiu o homem para ser o cabeça da casa, o homem para ser o cabeça da casa, o provedor, e para ser o líder espiritual da casa. Então, quando há uma quebra,
dessa questão, há um motim contra a liderança constituída por Deus. O pai tem que estar no papel de pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filho, né? Cada um no seu devido lugar, cada um no seu quadrado. Então, quando há um movimento, né, que se levanta contra essa autoridade civil constituída por Deus ou não constituída por Deus, mas de certa forma ela foi delegada pelo Altíssimo, né, na criação, então nós devemos entender que devemos respeitar. E o motim, ele nasce por algumas consequências ou por alguns fatores. Uma delas são as queixas, as reclamações, né, as murmurações. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a murmuração, né, a queixa, né, a reclamação de Arão e de Miriam contra Moisés. E vamos aprender um pouco no capítulo 11 e capítulo 12 de Números. Iremos ver pessoas reclamando e murmurando. Afinal de contas, o que é murmuração? Aí nós vamos agora para a Bíblia. Números capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. E aí já vem o seguinte, no versículo 1. Queixou-se o povo, né? O povo se queixa-se e chegou tudo isso aos ouvidos do Senhor. Em algumas traduções diz o seguinte: murmurou o povo da sua sorte e isso chegou aos ouvidos do Senhor. Murmuração ou queixa tem o mesmo significado, a mesma equivalência, ou seja, é alguém que fala de forma ofegante, é alguém que fala literalmente de forma ofegante, alguém que respira fundo para falar. Aqui a gente entende o seguinte: é alguém que fala de forma debochada, alguém que fala de forma, não tem jeito, poxa, entende? Alguém que fala de forma ofegante, alguém que respira fundo para falar, alguém que não concorda com aquela situação, alguém que não concorda com a liderança constituída, alguém quando não concorda com você. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Você está em um determinado lugar, em uma determinada liderança, você conduzindo uma obra, conduzindo um departamento, conduzindo a liderança de um povo, e você percebe, né, em algumas pessoas que as pessoas não concordam com a sua liderança e acaba se levantando, acaba se adiantando, acaba querendo de certa forma te queimar, de certa forma te botar para escanteio, e aí achar que ela ou ele faz melhor que você, ela ou ele tinha que estar no seu lugar e você não tinha que estar na função, né, na liderança. Então isso acontece, né, seja a nível civil, seja a nível militar, seja dentro do lar, seja, né, na igreja, seja em qualquer área, sempre alguém vai se levantar. Então a murmuração ou queixa tem essa ideia, né, de forma literal, é uma pessoa que fala de forma ofegante, ou seja, que respira fundo para falar, mas não é para pensar naquilo que vai falar, mas sim a pessoa que respira fundo, ela fala com um tom debochado, um tom de desprezo, ou seja, tá, eu sei, quando você está falando, conversando, falando alguma coisa, né, aí você tem uma oportunidade para falar, ela, tá bom, eu sei, beleza, tranquilo, então ela, né, acaba dessa forma, tá, sei, aí no pensamento fica, até quando isso vai durar, né, sei, beleza. Então queixar ou murmurar vem da raiz nariz, que significa, né, aquele que respira, ou seja, que fica ofegante. A ideia é quando você está cansado de uma certa coisa e você vê uma situação, aí você começa a queixar ou murmurar. Também ela vem de uma palavra que significa aquilo que se faz, né, de noite, que vem de uma raiz hebraica chamada laila, algo que oprime, algo que ofusca, algo que machuca, ou também de uma outra palavra no hebraico chamada alum, falar ofegante sempre à noite. Então nós vemos, né, que a pessoa que murmura, a pessoa que se queixa, ela quer ofuscar outra pessoa, ela quer de certa forma machucar, ferir, né, tirar aquela pessoa daquele lugar, daquela liderança. Então a ideia é essa: murmuração é falar de uma forma ofegante, falar de uma forma, né, de uma forma assim bem que machuca a outra pessoa, uma coisa que oprime, uma coisa que ofusca, né? E aí nós vamos agora para o subtópico de número 2 do tópico 1, a primeira queixa.
A primeira queixa está no livro de Números capítulo 11, versículo 1 ao 3. O povo queixa-se por quê? Porque vivia no Egito, eles tinham tudo do bom e do melhor, agora eles chegam no deserto e eles passaram o Mar Vermelho. E o que acontece com o povo? O povo começa a se queixar que eles, no Egito, eles tinham tudo do bom e do melhor, que eles passaram o deserto, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles chegaram a outra parte do deserto e eles começam a se queixar. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Moisés, lá no Egito a gente tinha tudo do bom e do melhor, lá a gente tinha carne, tinha peixe, lá a gente tinha verduras, lá a gente tinha tudo, Moisés, e você nos trouxe aqui para morrer. E eles começam a se queixar. E o que acontece aqui? Acontece o seguinte: eles estão em um lugar e a nuvem se mexia. Não é o povo que se mexia para a nuvem se mexer, a nuvem se mexia e o povo se movia, o povo se levantava também para acompanhar a nuvem. E o que acontece? De repente eles sabiam que a nuvem de Deus já pairava no tabernáculo e saíram do Egito, estavam no deserto, no Monte Sinai. Agora a nuvem vai subir e vai para o deserto, aonde não tinha produção de nada. Eles não encontrariam nada para a produção. Produção de quê? Produção de alimento, produção, das percatas, produção, das roupas. Agora, nesse momento, eles iriam 100% depender de Deus. Eles estavam parados, a nuvem se move, a nuvem vai para o deserto, onde eles não tinham provisão, onde eles não tinham como fabricar nada, como ter nenhuma alimentação, onde eles agora iriam viver 100% da graça de Deus, 100% de Deus. E é nesse episódio que eles começam a reclamar. No versículo 1 ao 3 de Números capítulo 11, nós vamos ver o seguinte: eles queixando-se, olha que interessante, eles reclamando, murmurando, queixando-se, porque Números nos diz: queixou-se esse povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, o fogo do Senhor ardeu-se entre eles e consumiu extremamente do arraial. E o povo clamou a Moisés, e orando Moisés ao Senhor, o fogo apagou, pelo que chamou-se aquele lugar de Teberá ou Teverá, porque o fogo do Senhor se ardera entre eles. A ideia aqui é que esse movimento de um lugar para o outro, o que aconteceu? O povo ficou sem a provisão deles, eles não tinham mais como depender deles mesmos, agora eles iriam depender do Senhor. Então, nessa mudança, nesse movimento de um lugar para o outro, o que acontece? No lugar tinha e no outro não tinha. No lugar tinha ferramentas, no lugar tinha provisão, no lugar eles poderiam ir para o lago, eles poderiam ir ali numa mata, mas eles não estavam mudando de um lugar que tinha para um lugar que não tinha. No deserto não tinha água, no deserto não tinha floresta, não tinha mato, não tinha nada, é só deserto, é só areia, só pedra, e o calor é escaldante. Então, no deserto eles iriam aprender a depender 100% de Deus, e nesse movimento eles se queixam de quê? Da sua sorte, começam a se queixar da sua vida. Ah, Moisés, lá no Egito nós tínhamos, agora não temos mais nada. Ah, Moisés, mas lá a gente sabia o que ia comer, lá tinha carne, tinha peixe. E aí nesse movimento o que acontece? Acontece a primeira queixa. E o que acontece aqui? Nós vamos voltar um pouquinho, Números capítulo 10, versículo 11 ao 36, diz assim: e aconteceu que, isso é o versículo 1 de Números capítulo 10, e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, no dia 20, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em mandato do Senhor. A nuvem sai de um lugar que tinha para um lugar que não tinha, e isso deixou eles entristecidos e começaram a se queixar. E aí nós vemos o que? Que eles começaram a se queixar, porque a nuvem
se moveu de um lugar que tinha para um lugar que não tinha. Eles iriam aprender nesse momento, no deserto, a depender 100% de Deus. Subtópico de número 3 do tópico de número 1, a segunda queixa. A segunda queixa está em Números capítulo 11, versículo 4 ao 7. Agora eles vão reclamar que no Egito eles tinham carne, peixe, tinham alimento sólido, tinham hora para comer. Eles começam a reclamar que lá tinha carne, tinha peixe. Qual a ideia aqui? No versículo 4, o populacho. Quem são os populachos? Quem não fazia parte de Israel. Ou seja, porque o povo que sai do Egito não foram só os israelitas, não foram só os hebreus, também tiveram outros povos, outras nações que queriam se livrar, da escravidão do Egito e acabaram acompanhando o povo de Deus. Então esse povo aqui, eles não eram hebreus, eles eram povos de outra nacionalidade, que aproveitaram a deixa, e foram com o povo de Israel. Eu também vou sair da escravidão, eu vou cair fora, eu vou meter marcha, e aí eles meteram marcha. Uns porque acreditavam em Moisés, viam que Moisés era verdadeiramente um homem de Deus, era um profeta, e uns seguiram o povo, não só para se livrar da escravidão, mas sim também porque deram ouvidos a Moisés. E outros aproveitaram a deixa, a oportunidade de ser livre, para acompanhar Moisés e acabar saindo da escravidão. Eles entraram na brecha e foram embora. Agora é o seguinte, o populacho é quem não é hebreu, quem não é israelita, e o populacho estava no meio do povo deles, e do povo israelita, e começaram a fazer o que? A ter desejo pelas comidas que eles tinham no Egito, as comidas egípcias. E é um perigo, olha que interessante, é um perigo se conectar com alguém que não está conectado com o seu propósito. É um perigo se conectar com alguém que não está conectado com o seu propósito. Eles começaram a reclamar, a lembrar das comidas que haviam no Egito. E o que aconteceu? Alguns israelitas começaram também a ter essa mesma visão. Então eles começaram a se conectar com o populacho e perderam a conexão com a visão de Moisés. Então eles caíram na pilha daqueles povos. Então, por isso que é um perigo a gente se conectar com alguém que não está conectado com o nosso propósito. Eles não se conectaram com o propósito de Moisés de levar o povo até a terra prometida, e é tanto que eles começam a reclamar: Moisés, lá nós tínhamos carne, peixe, pepino, cebola, lá nós tínhamos tudo, e eu quero voltar para o Egito, porque se eu ficar aqui eu vou morrer. E aí alguns israelitas começaram a cair na pilha, desse povo, começaram a reclamar também. E aí nós vamos ver no versículo de número 5, lembrando-se dos peixes que no Egito eles comiam de graça. A murmuração, olha que interessante, outro aprendizado: a murmuração tem a capacidade de não reconhecer aquilo que você adquire ou como você adquire. A murmuração tem a capacidade de não reconhecer aquilo que você adquire e como você adquire. Por quê? Eles comiam de graça no Egito? Não. Por quê? Porque eles eram escravos. Então escravo ele não ganha justo, então eles não recebiam de graça. O problema da murmuração está aqui aonde é uma percepção na hora da necessidade que não é a sua própria realidade. Eles recebiam menos do que mereciam. Por quê? Porque eles eram escravos. Então é um erro. Eles entendiam, algo que não estava na sua realidade. Esse é o problema da murmuração. Tem a capacidade de não reconhecer aquilo que você adquire ou como você adquire. Eles não comiam de graça, eles eram escravos e eles recebiam muito menos do que eles mereciam, irmãos. Então aqui é essa a ideia. Então esse é o problema da murmuração. Eles recebiam menos do que mereciam, mas na murmuração você não reconhece os fatos realmente como eles são. Eles começam a reclamar, pois no Egito eles tinham diversificação, achavam que recebiam de graça.
Então, qual a diferença aqui da comida divina para a comida egípcia? O maná era celestial e a comida egípcia era terrena. Então o maná sim era de graça. Que graça é essa? É a graça, o favor imerecido, né? Eu não mereço, né? Eu não mereço nada, mas o que acontece? Mas alguém lhe dá mais do que eu ou você ou nós merecemos. No Egito eles não tinham a graça de graça, eles recebiam algo, mas eles mereciam muito mais do que eles recebiam. Graça, favor merecido. O que é graça? É quando eu recebo algo que eu não mereço e eu recebo muito mais do que eu mereço. Então isso é graça. E o que acontecia no Egito? Eles mereciam mais, mas eles tinham menos. Por quê? Porque eles eram escravos. Então no deserto eles deveriam o quê? Receber muito menos, mas Deus dava muito mais para eles, de graça. A graça de Deus, o favor merecido. A murmuração nos impede de quê? De ter essa percepção do favor de Deus para nossas vidas. Subtópico do número 4 do tópico 1, a terceira queixa. Números capítulo 12, versículo 13. Os irmãos de Moisés se queixam contra ele, porque ele, Moisés, acabava de ficar com a mulher cuxita, e essa mulher cuxita, ela era negra. E aí o que acontece? Arão e Miriam acabam, de certa forma, ficando bravos, e eles fazem o que? Começam a contestar, a questionar a autoridade de Moisés, e a briga começa por um problema dentro do lar, um problema dentro de casa, porque Moisés se casou com uma mulher cuxita e que era negra, que não era israelita. E aí a gente vai aprender mais um pouco no tópico 2, subtópico de número 1. Tópico 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Subtópico de número 1, a inveja, né? A inveja nós aprendemos em algumas lições passadas. E o que acontece? Números capítulo 12, versículo de número 1 em diante. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa de uma mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram Miriam e Arão: por acaso o Senhor tem falado apenas com você, Moisés? Ele não tem falado por intermédio de nós também? Eles questionaram a autoridade de Moisés. Por quê? Pela inveja. Arão e Miriam quiseram se colocar onde? No patamar de igualdade, de autoridade. Deus delegou a Moisés uma autoridade, guiar o povo, conduzir o povo. Deus delegou uma autoridade a Arão, uma autoridade a Miriam, mas eles queriam se colocar ao pé de igualdade com Moisés, ou seja, eles não aceitavam Moisés estar acima, né? A questão aqui não é só quem está em cima ou quem está embaixo, mas assim a questão da autoridade, a questão da patente, né? Vamos dizer que Moisés era um general, ele tem a patente mais alta, né? Ele é general, ele é comandante, né? Ele está ali comandando a tropa, é general da tropa, ele estará ali. E Arão e Miriam estavam mais abaixo. Arão e Miriam, né, um era tenente, o outro, né, era sargento. Então, eles estavam abaixo de Moisés. E eles não aceitavam essa questão da autoridade. A autoridade de Moisés. Eles começaram a contestar a autoridade de Moisés. Quiseram se colocar ao patamar de Moisés. Moisés faz uma coisa e eles não aceitam. O que ele faz? Eles vão julgar Moisés justamente pelo nível de autoridade. Deus fala por nós também, Moisés. Ele não fala só por você, ele fala por nós. Então esse é o julgamento que eles fazem. A ideia aqui não é só pelo que Deus fala, porque Deus usa, né? Porque o que acontece? A ideia aqui não é a autoridade em si que Deus deu. Porque Arão, ele era sumo sacerdote. Deus usava Arão, falava, Arão era o representante do povo. E Miriam era profetisa. Miriam profetizava no meio do povo. Então a ideia aqui não é a questão dos dons, a questão da autoridade que Deus delegou para eles, mas sim a autoridade suprema de Deus, que Deus é o ser supremo, ele é líder absoluto e ele faz o quê? Ele pega Moisés e ele chama Moisés para ser o quê? Para ser o condutor daquele povo. Então a ideia em si aqui não é por quem Deus fala, mas sim é por quem Deus conduz. Deu para entender? Não é por quem Deus fala, mas sim porque Deus estava usando Moisés
para conduzir o povo. Então o problema aqui não era com quem Deus falava, era com quem Deus estava usando para conduzir o povo. Eles sentiram essa inveja porque não estavam satisfeitos pelas funções que Deus delegou a eles. Então Deus usava eles de forma administrativa no meio do povo, mas eles não queriam isso. Eles queriam que Deus também usasse eles para conduzir o povo, mas Deus deu essa função para quem? Para Moisés guiar o povo. A função de guiar o povo era Moisés. Arão era sumo sacerdote e Miriam era profetisa. Subtópico 2 do tópico 2: o motim familiar promove dissabores e ofensas. O que aprendemos aqui? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Fique na função que Deus te convocou, que Deus te chamou. Não devemos, pular os processos. Se Deus, meu irmão, te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para interceder, interceda. Se Deus te chamou para uma determinada função, faça aquela determinada função e que haja dedicação nessa função. Não vá pular no galho que não é seu. Cada macaco pula no seu galho. Deu para entender? Cada um no seu quadrado, cada um na sua função que você foi chamado. Não queira exercer algo que você não foi chamado. Por quê? Porque tem pessoas que se frustram dentro de casa, dentro da igreja, porque elas estão se metendo em lugares que não foram chamados. Simplesmente isso. As pessoas se frustram dentro de casa, no lar, na igreja ou em qualquer outro âmbito. Por quê? Porque elas se frustram, porque elas se metem em coisas que elas não foram chamadas para fazer. Então elas não ficam contentes com a sua função que foi chamada, foi dado a ela. Então o que acontece? Elas começam o quê? A ter ciúme, inveja e começam a promover o quê? Dissensões dentro de casa, dentro da igreja. Então isso é o quê? É obra da carne, é discórdia, é briga, dissensão, discussão, murmuração, obra da carne. Ou seja, eu não estou no galho que eu quero, então eu quero o galho do outro, Então, por quê? Se cada um soubesse o galho que pula, todo mundo estava em paz. Mas o que acontece, O olho quer ser a mão quer ser o braço quer ser a perna quer ser a boca quer ser o nariz quer ser a orelha. Cada um quer pular no galho do outro. Então, se nós pulássemos no galho que nós fomos chamados para pular, se nós fôssemos de certa forma consciente do que Deus nos chamou, todo mundo viveria em paz, porque cada macaco pulava no seu galho. Deu para entender? Então muitas vezes nós colocamos o nariz onde não somos chamados. Ou seja, Miriam e Arão entrou em uma questão que não era mérito deles. Por quê? Porque o próprio Deus iria julgar. Então, às vezes, o que acontece? Nós metemos o nosso nariz onde não somos chamados. E o que acontece? Acontece que não é competência nossa. O que aprendemos com cada pessoa é que cada um fique na vocação que você foi chamado. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos parar por aqui, senão a gente vai entrar no culto e doutrina. Aleluia. Tópico 3, subtópico 1. Tópico 3, Moisés, o homem mais manso e humilde da terra. Subtópico de número 1, o homem mais manso que havia na terra. Mansidão é um exercício de forma cotidiana. Precisamos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar essa característica dentro de nós, para que esse fruto do Espírito, essa característica que é a mansidão, ela seja trabalhada dentro de nós, que o Espírito Santo nos dê graça. Irmãos, eu não vou aqui explicar a questão, a origem do termo mansidão. Eu não vou explicar um pouco sobre Moisés, mas sim na prática. Mansidão é algo cotidiano, é algo que nós desenvolvemos ao longo da caminhada, e isso é uma característica do Espírito, e precisamos que o Espírito Santo nos dê graça e nos ensine a ser mansos. E vamos deixar aqui uma questão interessante sobre um aprendizado fundamental. Aprendemos o quê? Que Jesus disse: bem-aventurados sois os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a
terra, mansidão é um processo de aprendizagem. E Jesus nos convida hoje a quê? A sentar na escola da sua ideia. Que ideia é essa? A mansidão. Jesus disse o quê? Olha, vem aqui, senta aqui na escola, senta aí na mesa, pega o lápis, pega o papel e escreve aí: aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim acharei descanso para vossas almas. Amém? Glória a Deus. Subtópico 2 do tópico 3, o fardo da liderança. Moisés estava cansado. Onde vemos isso? Números capítulo 10, versículo 1 ao 15. Vemos que Moisés já está exausto e não aguentava mais. Moisés se queixava e diz: esse povo não é meu, esse povo é teu. Se ele é teu, resolva esse teu problema. Quem fez esse povo foi o Senhor. Números capítulo 11, versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um a porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal a Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu povo? Olha que interessante. Porque não achei eu favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga deste povo? Concebi porventura todo este povo? Dei eu a luz para que digas: leve ao teu colo? Ou seja, aqui a figura paterna, figura materna. Que figura é essa? Por acaso dei eu a luz para que digas: leve ao teu colo? Então a figura materna, paterna, Deus como pai. Como a ama leva a criança à terra que sob juramento prometeu aos seus pais, de onde tirarei carne para dar a esse povo? Ou seja, Moisés estava dizendo: Senhor, não sou soberano, não sou pai e não sou provedor. O Senhor concebeu, o Senhor é pai, o Senhor leva a criança, assim como a ama leva, né? O Senhor é cuidador, o Senhor é soberano, o Senhor é provedor. Eu não sou. Moisés estava exausto na sua liderança. Então Moisés tem sinceridade com Deus, e Deus ama essa sinceridade, né? A um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Algo sincero. Senhor, como Davi fez, né? Salmo 51, Senhor, me perdoe, Senhor, eu pequei, eu errei, Senhor, eu ali cometi uma falha, me perdoe, me desculpa, Senhor. Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Então Deus faz o que com Moisés? Deus levanta 70 homens para ajudar Moisés na liderança, não na liderança de guiar o povo, mas na liderança administrativa da nação. E aí Deus levanta esses homens. Então esses seres humanos começam a abençoar o chamado de Moisés, e aí começa a diminuir um pouco a carga. Então Deus, né, usa ali Moisés, usa ali aqueles 70 homens, e Deus nos ensina, né? Então Deus queria que Moisés conduzisse o povo para onde ele quisesse, mas Deus iria ajudar. Então, um ensinamento: o Deus que chama prepara, o Deus que chama capacita, e o Deus que chama provê todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Subtópico 2. Não, aqui são alguns ensinos que eu separei aqui. Primeira coisa, é natural o fato da liderança. Segunda coisa, eu preciso desabafar isso para Deus. Se você não está aguentando, conte para Deus. Terceira coisa, aprenda a delegar responsabilidade, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Quarta coisa, todas as pessoas que se conectarem com você no seu propósito precisam receber o Espírito Santo de Deus. Se não tiver o Espírito Santo, não há conexão. Lembra que eu falei com vocês mais cedo sobre a questão que é um perigo a gente se conectar com pessoas que não estão conectadas com o nosso propósito? Então essa é a ideia aqui. Todas as pessoas que se conectarem com você, com o seu propósito, precisam receber o Espírito Santo de Deus. Se não tiver o Espírito, não há conexão com o propósito. E aí a gente entra no subtópico 3, a punição de Miriam e Arão. Números capítulo 11, 4 ao 7. O que aprendemos aqui? Deus chama para uma reunião. Problemas familiares devem ser tratados justamente de forma o que? Familiar. O que Deus faz? Deus chama para uma conversa. E Deus chama quem? Arão, Moisés e Miriam. No final ele pune, né? Ele chama ali
né, Arão e Miriam e pune. E ele informa que houve uma briga ali entre eles e ele queria ali punir, e ele queria, né, delegar, dizendo: olha, eu chamei vocês para uma coisa, Moisés chamei para outra coisa. Moisés, quem cuida sou eu, mas vocês, quem vai cuidar também nesse momento sou eu. Por quê? Porque vocês meteram o nariz onde não era chamado. Vocês não tinham autoridade para se queixar contra Moisés. Moisés cuido eu. Vocês deveriam fazer o seu papel e cuidar das suas vidas. E qualquer reclamação falava comigo, mas com Moisés não. Vocês estão mexendo com Moisés, está mexendo comigo. Você lembra de Paulo? Quando Paulo ele estava ali perseguindo o povo de Deus, o que Jesus diz? Saulo, 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 por que me persegue, Saulo? Então quem persegue uma liderança constituída por Deus está perseguindo o próprio Deus. Quem persegue o crente está perseguindo o povo de Deus, está perseguindo o próprio Jesus. Então precisamos ter cuidado com determinadas perseguições, quando perseguimos pessoas que Deus levanta para um propósito, para uma coisa. Quando alguém está em algum departamento, quando Deus direciona aquela pessoa para o departamento, precisamos ter cuidado com isso, porque nós estamos nos levantando não contra a pessoa, mas sim contra o próprio Deus. Então, o que acontece? Deus se ira, né? E Deus precisa tratar, né, nas causas familiares. Então precisa ser tratada as brigas familiares, brigas internas, precisa se sentar para conversar, precisa dialogar. Então o diálogo é muito importante no meio da família. Números capítulo 12, versículo 4. Vocês vêm para cá, sai aí a porta da congregação, e da tenda sai o Senhor numa coluna de nuvem, chama Arão e Miriam. Eles se aproximaram. Deus tratou a desavença Deus tratou de forma direta. Deus delegou autoridade, né? E Deus faz com que essa autoridade seja devidamente respeitada. Então o que acontece? O motim, a murmuração, a contenda, a discórdia, a calúnia, a ira, a inveja, o ciúme são obras da carne, e Deus vê isso o que? Com abominação. Você vê o que está escrito lá, se eu não me engano, é no livro de Provérbios, acho que fala a respeito disso também, fala a respeito de que há coisas que aos olhos do Senhor são abominações, né? Tem a calúnia, tem a ira, a inveja, a contenda, a murmuração, e isso que não leva ninguém a lugar nenhum, não leva ao propósito. Sempre essas abominações aos olhos do Senhor. Que abominações é essa? Calúnia, inveja, contenda, dissensões, aqueles que semeiam contenda entre os irmãos, aquele que levanta falso testemunho contra outra pessoa. O que acontece? Não leva a lugar nenhum, e só leva a um devido lugar, a desobediência. E o que acontece para a desobediência? A punição. Eu preciso aprender a não questionar, a não murmurar. Por quê? Porque tem coisas que não está na minha alçada, tem coisas que quem resolve não sou eu, tem coisas que quem resolve é o próprio Deus. Foi isso que aconteceu com Arão, foi isso que aconteceu com Miriam. Eles não poderiam bater de frente com a autoridade, a liderança que Deus constituiu. Deus constituiu Moisés como líder e condutor do povo. Eles se levantaram contra Moisés, eles foram punidos pela sua desavença, pela sua murmuração, pela sua calúnia, pela sua ira, pela sua contenda. E aí é o seguinte, né? Uma coisa interessante, né, de um louvor por aí: questiona ou adora. Deus continua abençoando a todos. A paz do Senhor. Até a próxima, querendo Deus.